Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia Gonçalves e nós estamos aqui agora para dar continuidade na disciplina Organização Didática na Educação Infantil, pensando na abordagem aí de Reggio Emília. Então, nós vamos voltar sobre a questão dos pais e da comunidade, como que isso ocorre, né? Os pais participam da vida escolar dos filhos. Neste momento, nesse modelo de escola, ele funciona, gente, como uma espécie de continuação do que tudo que se vive em casa. Então, a escola ela serve para dar essa continuidade aí sobre esse processo. Os pais, os alunos, os professores, os educadores, todos eles organizam em conjunto quais vão ser as aprendizagens que essas crianças vão ter. Dentro dessa questão, dessa abordagem de Reggio Emília, as crianças são encorajadas a explorar o ambiente e expressam através de todas as suas linguagens naturais ou modos de expressão, incluindo a questão da palavra, do movimento, do desenho, da pintura, da montagem, da escultura, teatro de sombras, colagens, dramatizações e músicas, ou seja, ao maior possível dentro das abordagens de diferentes linguagens. Nos projetos que as crianças são encorajadas a fazerem, né, elas tomam decisões, elas fazem a questão das suas próprias escolhas. Geralmente, elas têm a cooperação com os outros colegas sobre aquela abordagem de aprendizagem, sobre o que está sendo possibilitado ali, trazendo confiança para essa criança também. Então, o papel da criança nesse relacionamento, dentro desse modelo, é mais do que a questão de aprendiz. Ele é o alvo ali de instrução ou o objeto de elogios. Dessa maneira, a criança que encontra dentro da instituição, ela sempre tem que ser entendida como sujeitos integrais. E aí, a gente pensando em sujeitos integrais, nós vamos ver essa criança como um ser cognitivo, como um ser afetivo, como uma questão física, como algo emocional. Então, eles também são produtores da sua própria construção da sua identidade. Então, a sua humanidade é construída a partir desses movimentos. Eles são sujeitos ativos, eles são empenhados dentro de um processo de aprendizagem contínua e que vai envolver sempre a questão da interação com os pares, sejam eles as crianças, sejam eles os adultos, e também a questão dos ambientes e da cultura que está ali dentro desses espaços que foram organizados. As salas de aula, então, são ambientes que têm como modelo a questão de ser flexíveis, elas devem trazer, né, modificações frequentes, elas devem participar de todo o processo, tem que ser sensível a cada um dos conhecimentos dessas crianças. As salas de aula elas são organizadas para apoiar a questão das aprendizagens como um meio de enfoque cooperativo e da solução dos problemas. Outra característica importante é o fato dos grupos serem constituídos por pequenos grupos, com idades mistas. Então, a gente não tem aquela questão da pedagogia da simultaneidade, onde todo mundo faz tudo ao mesmo tempo por ter a questão das idades mistas. E a abordagem é sempre em cima de aprendizagens por projetos. Então, as crianças elas permanecem com a mesma educadora e com uma coeducadora durante 3 anos, permitindo ali que os seus pais, os educadores, eles fomentem ali tudo o que é necessário para que essas crianças aprendam. Então, como se fosse ali uma grande família ou pequenas comunidades, todos conhecem todos e todos dividem ali a questão da responsabilidade da educação com essas crianças. Os espaços e material. Então, esse ambiente, esse espaço físico, são planejados para facilitar esse diálogo e essa comunicação entre os vários ambientes. As plantas da escola não têm um projeto único, mas eles sempre obedecem à ideia da questão da ventilação, de valorização dos espaços centrais, onde todos se encontram. Considera-se a questão da cozinha como um local também que simboliza a questão da cultura italiana, então um lugar também de aprendizagem. A organização desses espaços dentro da escola, eles devem favorecer a questão da interação social, da exploração, da aprendizagem e também apresentar como um conteúdo educacional, ou seja, além do educador e do coeducador que tem lá, além da questão dos pares, além da questão dos pais que estão presentes na escola também, os espaços educativos servem de aprendizado. Então, eles evitam plantas horizontal, eliminam a questão de corredores, porque dá a impressão de hierarquização. Então, eles valorizam plantas que permitam um único olhar, a visualização da escola inteira. Por isso que é chamado também de escola sem paredes.
Em Reggio Emília, os elementos criativos, ele é imenso. Então, tem que começar pelas salas de aula. Elas vão sendo substituídas por grandes ateliês, ricos em objetos diversificados, que aguçam o processo criativo e aumentam a experiência das crianças que manipulam materiais diversos, como botões, tecidos, velas, retalhos de papéis, diferentes tipos de grãos, sementes, pedaços de lã, madeira. Então, todas essas materialidades, eles compõem as salas e fazem com que as crianças vão construindo a partir destes materiais. Além de objetos comuns dentro dos ateliês, né? Então, nós temos mesas de diferentes tamanhos e tipos, mesas com luz na tampa, no tampo, pincéis, diferentes tintas, cavaletes, tesouras, réguas. E são recursos também que são colocados para as crianças que precisam de um olhar diferenciado, certo? E que são muitas vezes vistos como perigosos, mas são colocados ali para manipulação das crianças, como vidros, arames, tesouras com pontas. E o papel do ateliterista? O que esse ateliterista ele vai fazer? Ele vai criar possibilidades de criação dentro das fantasias infantis, como, por exemplo, se um dos projetos for o Parque dos Pássaros. As crianças imaginam como seria fantástico se os pássaros também tivessem um parque de diversões, como uma fonte de refrescar e outros brinquedos para alegrá-los. Então, a função do adulto foi alimentar essa ideia e construir uma rede de parceria com a comunidade. Seja eles a questão da imprensa, de profissionais da área da construção. Ele vai trabalhando junto com as crianças para criarem um espaço verdadeiro, né, para esses pássaros, por exemplo, que acontece a partir do projeto inicial, com desenhos, depois é colocado em prática, e trabalha com esse processo de descoberta e desenvolvimento das crianças. Então, o ateliê ele pode ter diversas formas, vários modelos, lembrando que todos os espaços da escola podem ser considerados ateliês, desde que estejam disponibilizados para as crianças as materialidades e que as interações aconteçam ali sempre pensando na questão das aprendizagens mesmo. Nós finalizamos a aula por aqui. Muito obrigada. Até a próxima.